Trabalho informal, contrato de trabalho, direitos e deveres do trabalhador em Portugal. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, logo depois da vinheta, e eu espero você. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Eu sou a Suzy Cunha e criei esse canal para ajudar brasileiros que querem viver em Portugal. E o nosso assunto de hoje é emprego. Trabalhos informais, trabalhos com contrato, direitos e deveres do trabalhador. E você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, deixa o seu comentário, se tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta que eu vou ficar muito feliz em tirar todas as suas dúvidas. E você que já conhece o canal, seja muito bem-vindo mais uma vez. Espero que esse vídeo seja útil para todos vocês. E se assim for, também será útil para outras pessoas. Então não esqueça de compartilhar. Vai também lá no meu Instagram, que está aqui no cantinho da tela, me segue lá, me manda um oi para que eu possa te seguir de volta. Deixa lá também as suas dúvidas, que eu vou estar tirando dúvidas lá também. Como funciona o trabalho formal em Portugal? No Brasil nós temos a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Em Portugal não temos carteira de trabalho, então todos os empregos formais funcionam com contrato de trabalho. E vamos entender um pouco como que são esses contratos de trabalho. São todos iguais? Tem diferença entre um e outro? É isso que vamos ficar a conhecer no vídeo de hoje. Assim como no Brasil, Portugal tem um salário mínimo. Aquele valor que é minimamente permitido que se pague ao final do mês pelos serviços prestados de um funcionário a determinada empresa. O salário mínimo português, desde 1 de janeiro de 2023, é de 760 euros. Esse valor deve ser pago em um montante só, depois de um mês de serviços prestados. O trabalhador português, também a exemplo do trabalhador brasileiro, deve, por lei, trabalhar 8 horas diárias, totalizando 40 horas semanais. Também é obrigação do empregador e direito do empregado ter um dia de descanso, um dia de folga. Esse dia deve estar pré-estabelecido ao assinar o contrato. Por exemplo, aqui em Portugal há muitos trabalhos rotativos. Quando você trabalha, por exemplo, em um restaurante ou em um hotel, em um posto de combustível, você trabalha em horários rotativos. Uma semana trabalha pela manhã, outra semana à tarde, outra semana à noite, dependendo de como é o funcionamento da empresa. Independente de qual seja o seu horário de trabalho, ou qual seja a sua escala, ou seja horário rotativo ou não, na verdade o que você precisa saber é qual dia da semana você vai estar de folga. E isso não é negociável. Se a sua folga é quarta-feira, ela deve ser sempre na quarta-feira, para que você possa se organizar a sua família de acordo com aquele seu dia de folga. É isso que prevê a lei. O trabalhador português também tem direito a seguro de acidente de trabalho. Esse valor é pago pela empresa e você vai ver sempre no seu recibo de vencimento, no seu contra-cheque, o nome da seguradora que é contratada pela sua empresa. Todas as empresas precisam ter para todos os funcionários um contrato com uma seguradora que protege os funcionários em caso de acidente de trabalho. Isso é um pouco diferente de como funciona no Brasil, porque no Brasil, geralmente, se você tem um acidente de trabalho, qualquer coisa desse tipo, você fica um período de baixa médica e recebe pelo INSS. Em Portugal, isso funciona de forma diferente. Quem lhe atende é uma seguradora, se houver necessidade de seguro de danos, se houver necessidade de pagamento de seguros, porque você sofreu um acidente mais sério, vai ficar mais tempo em casa por causa daquele acidente ou por motivo de doença que venha a ser causado pelo trabalho, pela função que você exerce, isso é custeado pelo seguro. A lei trabalhista portuguesa, no Código 258 e 260, você pode pesquisar se tiver curiosidade de saber um pouco mais, prevê que cada pessoa deve ser remunerada de acordo com a função que exerce. Ou seja, se você exerce uma função de maiores competências ou maior responsabilidade, você deve ser pago de acordo com aquela função. Devo lhe dizer que a maioria das empresas portuguesas costumam pagar salário mínimo. Diferente do Brasil, que temos um salário mínimo e um salário comercial, e as empresas praticam mais o salário comercial do que o salário mínimo, aqui em Portugal também temos um salário mínimo, porém não temos um salário comercial.
A maioria das empresas operam com salário mínimo, mas há empresas que pagam salário meio, 2 salários e aí por diante, de acordo com a função que você exerce ou a política interna da empresa. O que a lei obriga, na verdade, é que se pague ao menos, se pague minimamente o salário mínimo, que atualmente é de 760 euros. Isso também sendo pago de acordo com a função que você exerce. O empregador também não pode abusar disso, você exercer uma função de maior responsabilidade, por exemplo, e receber apenas o salário mínimo. Outro direito que temos também previsto na Lei do Trabalho é o direito à parentalidade, a licença parental. O que é isso? É o que no Brasil nós chamamos de licença maternidade. Uma vez a mulher tendo problemas na gravidez, não pode continuar a trabalhar, ela vai ficar em casa, ela recebe pela Previdência, que aqui chamamos de Segurança Social, eu já falei em um vídeo anterior, que é como se fosse o nosso INSS do Brasil. Então, a mulher está grávida, precisa ficar em casa, não consegue trabalhar, não pode trabalhar, a empresa não tem condições que possa mudá-la de um setor para outro para que ela trabalhe, ela vai ficar em casa, ela não recebe pela empresa, mas ela fica a receber pela Segurança Social. Ou então, a mulher seguiu a gravidez inteira como deve ser, vai ficar ao final de licença maternidade, também é pago pela Segurança Social. É um direito que a lei dá às mulheres. Aqui o tempo de licença maternidade vai depender se você vai tirar sozinha, a mulher vai tirar sozinha, ou se vai tirar a licença maternidade ela e o pai do bebê, isso vai depender. O tempo de licença maternidade, ele tem um mínimo de 120 dias e ele tem um máximo de 180 dias. Isso vai depender de como você vai optar e como você vai se organizar em relação a isso. Mas a lei lhe garante ao menos obrigatoriamente 120 dias e pode ir até 180 dias. A lei também garante a formação adequada para a função que você vai exercer. O que significa isso? É a obrigação da empresa treinar você para a função que você vai exercer. Não é obrigação sua, por exemplo, você vai ser operador de caixa de um supermercado. Não é obrigação sua você ter um curso de operador de caixa de supermercado. Ao contrário disso, mesmo que você tenha, é obrigação do supermercado lhe formar para aquilo, lhe treinar para aquilo. Quando você estiver aqui andando por supermercados, lojas e bombas de combustível e outras coisas, você vai encontrar sempre pessoas que têm uma indicação em formação. Informação significa dizer que aquela pessoa está naquele período que nós chamamos no Brasil de experiência, está no período de experiência. Como é que funciona isso? A pessoa está ali, a empresa está formando ela, está ensinando para ela, ela recebe ou não recebe? Recebe sim. Uma vez entrando na empresa, você faz o contrato de trabalho, o seu período de experiência, que geralmente dura 30 dias, ou se a pessoa aprender tudo antes, já não está mais em formação, já aprendeu, mas o que eu quero que você entenda é que a obrigação de saber a função que você vai exercer não é necessariamente sua. A obrigação é do empregador lhe ensinar aquilo que ele quer que você saiba. Ah, então eu não preciso me preocupar em aprender. Não, não é isso, até porque se você não tiver experiência nenhuma, para muitas empresas, você não será nem contratado. O que estou tentando lhe explicar é que a empresa tem obrigação dentro da lei de lhe ensinar aquilo que ela quer que você faça. Outro direito assegurado pela lei é o subsídio de férias e o subsídio de Natal. O que é o subsídio de férias? Volto a falar no Brasil, porque estamos vindo do Brasil, é interessante termos essa comparação para podermos entender melhor como que é um e outro. No Brasil, eu estou a gravar esse vídeo agora 16 de agosto de 2023 e nós vamos usar agosto como exemplo. No Brasil, um funcionário entra de férias a 1 de agosto e vai voltar a 1 de setembro, por exemplo. Em agosto, quando ele sai de férias, ele recebe o salário do mês de julho que trabalhou. Ele também recebe as suas férias. Trabalha todo mês de agosto, quando ele volta em setembro, ele já recebeu as férias de agosto, já não recebe mais nada. Ou seja, se ele não se organizar muito nas finanças, gastar todo o dinheiro que recebeu no início de agosto durante as suas férias, ele vai passar o mês de setembro sem salário para arcar com as suas despesas. Aqui em Portugal funciona um pouco diferente. Usando agosto como exemplo, você está saindo de férias a 1 de agosto, você recebe o seu salário referente ao seu mês de trabalho em julho, você recebe o seu subsídio de férias, que compreende mais um mês de salário, e sai de férias.
Quando você volta no início de setembro, você recebe o seu salário do mês de agosto, como se você tivesse trabalhado. Ou seja, o subsídio de férias, ele é realmente um abono que você recebe. Ele não é pago como se você estivesse trabalhando, não. Ele é um abono. Você tem direito a um mês de subsídio de férias. As férias, a lei entende que as férias é aquele momento que você tem para descansar, para estar com sua família, que você tem novas despesas. Então, você vai receber o seu mês de agosto, que você está de férias, você vai receber normal no início de setembro, como se tivesse trabalhado o mês. E, além disso, você recebe um mês, que é um subsídio, uma bonificação para as suas férias. Espero que isso tenha ficado bem claro, até porque no Brasil, como funciona diferente, às vezes ficamos um pouco confusos como realmente isso funciona. Se você tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta nos comentários, como eu já falei antes, pode perguntar lá no Instagram também, que eu vou estar lhe respondendo. Mas, vamos ser sinceros, é bem melhor assim, né? É bem melhor como funciona aqui em Portugal do que como funciona no Brasil. Outra coisa que eu quero falar com você sobre férias é como essas férias funcionam em Portugal. A maioria das empresas dão férias 2 vezes no ano, a cada 6 meses. A lei portuguesa, a lei trabalhista, diz que o trabalhador tem direito a 22 dias úteis de férias por ano. 22 dias úteis. Algumas empresas que fecham durante as férias, por exemplo, no mês de agosto, como é verão, costuma ser muito quente, muitas empresas fecham durante o mês de agosto, então dão férias coletivas. Essas empresas é a construção civil, muitos restaurantes, pequenas mercearias de bairro, lojas de material de construção. No mês de agosto, por exemplo, Lisboa e área metropolitana de Lisboa, alguns comércios você não encontra aberto no mês de agosto. Então, essas pessoas fecham durante o mês de agosto, logo dão férias coletivas. Quem trabalha na indústria da pedra também, do mármore, também entra de férias no mês de agosto, geralmente. Algumas empresas fecham 2 semanas em agosto e 2 semanas em dezembro, logo as férias coletivas vai ser nesses 2 períodos, mas a maioria das empresas, como supermercados, postos de combustível, clínica médica, não podem estar fechados, tem que ficar aberto o ano inteiro, então dão férias 2 vezes no ano. A cada 6 meses, dá aos seus funcionários 11 dias úteis de férias, porque isso também acaba por ser muito interessante, porque não se acumula muitas férias. Isso também acontece muito no Brasil. Você trabalha o ano inteiro, a empresa não pode ficar sem você, você vende suas férias e fica durante as suas férias. Aqui em Portugal isso é ilegal, você não pode vender férias, é inegociável as férias. Há quem faça? Isso eu nem vou lhe responder, mas é inegociável. Quanto ao subsídio de Natal, a exemplo do Brasil, que temos o 13º salário, o subsídio de Natal é exatamente a mesma coisa, nada mais, nada menos que isso. Por lei, ele deve ser pago até o dia 15 de dezembro. Existem muitas empresas que pagam antes disso e algumas empresas que, em acordo com os funcionários, pagam mais ou menos pelo dia 20, que já fica mais próximo do Natal. Mas isso é garantido ao funcionário um mês de subsídio de Natal. Obviamente que isso é proporcional ao tempo que você está a trabalhar. Se você está a trabalhar 6 meses, só vai receber meu salário, é claro. Mas o que eu quero que você entenda é que, além de termos um salário nas férias, que chamamos de subsídio de férias, temos um salário no mês de dezembro, que chamamos de subsídio de Natal, que compreende o 13º que recebemos no Brasil. Ainda tem mais um direito que a lei portuguesa prevê, a lei trabalhista prevê, em relação a homens e mulheres. A lei trabalhista diz que todos devem ser tratados de igual forma e pagos de igual forma. Isso é uma situação lamentável, porque se você fizer uma pesquisa, nem precisa pesquisar tanto, você vai conseguir perceber que ainda em dias atuais, mulheres com as mesmas capacidades, com a mesma formação e até muitas vezes com capacidade superior ao dos homens, elas ainda recebem em média 13% a menos que os homens. Isso não acontece, por exemplo, entre empregados de mesa, garçons e garçonetes. Isso não acontece. Não acontece em pessoas trabalhando nas limpezas ou pessoas que trabalham em obras, esse tipo de empresa em fábrica, esse tipo de empresa não costuma acontecer isso, até porque a grande maioria delas só pagam um salário mínimo. Mas em funções de alto escalão, como gerente de empresas, contador e muitas outras coisas, jornalista, as mulheres ainda recebem em média 13%
a menos que os homens, mesmo que a lei diga que não deve ser assim. Ainda é assim que se pratica. Como em todos os direitos, há também deveres. Os deveres do trabalhador em Portugal é aquilo que não se adianta, não se precisa nem falar tanto. Você já conhece, você que já trabalha já conhece esses deveres. É tratar bem os colegas de trabalho, respeitar a hierarquia, não faltar desnecessariamente, chegar no horário certo, ser pontual, ser alguém que trabalha pelo crescimento da sua empresa, aquele que no Brasil nós chamamos de vestir a camisa da empresa. Então, isso é um dever do trabalhador e também está previsto na lei trabalhista, que você deve tratar bem os seus colegas, ter bom relacionamento no seu ambiente de trabalho, tratar bem e respeitosamente aquele que está um pouco acima de você, o seu encarregado, respeitar a hierarquia e respeitar os seus horários de trabalho, respeitar o seu ambiente de trabalho, respeitar a sua empresa, respeitar aquilo que paga as suas contas. Isso não é uma coisa que você precisa estender muito, né? Porque todos nós já sabemos que todo trabalhador ou todo ser humano deve ter todas essas indicações como regras para a sua vida, para uma boa convivência, seja no trabalho ou fora dele. Em resumo, todos os direitos e deveres do trabalhador em Portugal, ele existe basicamente ou essencialmente para que se conviva bem no ambiente de trabalho, para que as empresas cresçam, para que você se proteja-se a você mesmo e aos seus colegas, e para que a empresa possa crescer, gerar mais renda, e sabemos que uma economia que gira é uma economia que cresce, para que haja mais oportunidades de trabalho e para que as empresas também, ao crescer, consigam pagar melhores salários, consigam melhorar o país, a economia do país. Não se esqueça, todos os direitos geram deveres, todos os deveres geram direitos. Quando você cumpre com os seus deveres, você recebe os seus direitos. Há duas formas de trabalho em Portugal. O trabalho formal, que é aquele que se trabalha com contrato, não se tem CTPS em Portugal, mas tem contrato de trabalho. E o trabalho informal, que chamamos aqui de trabalhador independente. Vamos falar inicialmente sobre alguns tipos de contrato de trabalho. Um deles é o contrato a termo certo. O que é um contrato a termo certo? É um contrato com data para início e data para o fim. No geral, as empresas fazem esse contrato a cada 6 meses. Algumas contratam por 12 meses, mas, via de regra, são contratos de 6 meses. Você entra na empresa, a empresa vai lhe ensinar tudo o que espera que você faça, você tem aquele seu período de experiência de, em média, 30 dias, que ao final deles a empresa vai dizer se gostou, se você está apto para exercer a função ou não, bem como você vai dizer para a empresa se está adaptado, se quer ficar na empresa ou não quer ficar. Isso é um período que chamamos também no Brasil de período de experiência. Nesse caso, os contratos dão em média de 15 a 30 dias, dependendo do contrato. O contrato a termo certo, como já falei, ele tem média de duração de 6 meses. No seu contrato já diz que você entrou a 1 de janeiro e em 6 meses posteriores o seu contrato encerra. Neste contrato vai ter uma cláusula, vai ter uma informação de que se você quiser deixar a empresa antes dos 6 meses, você tem que avisar tantos dias antes e terá tal penalidade ou não. Se a empresa não quiser que você continue os 6 meses, ela tem que lhe avisar tantos dias antes e ela terá penalidade. A empresa não pode dispensar antes do final do contrato se não houver justa causa, porque terá penalidade. Em um outro vídeo, nós podemos falar sobre essas penalidades dos contratos, para que esse vídeo não fique muito grande. Eu quero que primeiro você entenda o que você deve fazer para trabalhar. E depois nós vamos entender os direitos caso as coisas aconteçam diferente daquilo que está previsto na lei. Antes do final do contrato, lá o contrato também vai indicar isso. Se o seu contrato está para vencer a 1 de setembro, o contrato vai estar lhe indicando, se você não quiser renovar, com quantos dias de antecedência do final do contrato você tem que comunicar ao seu empregador que não quer renovar. Da mesma forma, se ele não quiser renovar contrato com você, também vai ter que avisar alguns dias antes, conforme vai estar previsto no contrato. Esse é o contrato a termo certo. Outro tipo de contrato é o contrato a termo incerto. Nesse caso, você só sabe quando entra, não sabe quando sai. Este contrato também vai prever com quantos dias de antecedência para a rescisão do contrato o empregador deve lhe comunicar caso queira reincidir o contrato, e você também indicará ao empregador, se você quiser reincidir o contrato, com um período de antecedência conforme vai estar no contrato. É o que nós chamamos no Brasil de aviso prévio.
Mas no Brasil eu posso ter um aviso prévio, o empregador pode me comunicar que eu vou sair e ele não quer mais que eu continue amanhã. Então, no Brasil chamamos isso de aviso prévio pago, aviso pago, chamamos de aviso pago. E eu recebo e não vou mais trabalhar. Por outro lado, eu também tenho o aviso prévio trabalhado, que eu continuo trabalhando e recebo. Aqui em Portugal funciona diferente. A menos que aconteça alguma coisa assim extraordinária que você não queira de jeito nenhum ficar, o que o empregador não queira de jeito nenhum que você fique, então vocês vão entrar em um acordo em relação a isso. Mas, via de regra, o empregador comunica ou você comunica ao empregador com aqueles dias de antecedência que estão previstos no contrato, você continua a trabalhar e continua a receber por aqueles dias. Não tem aquela coisa de 2 horas a menos de trabalho ou qualquer coisa desse tipo. Não, você trabalha normalmente até o final daquele aviso prévio que você ou o empregador indicou. Também temos o contrato sem termo. Esse é um dos contratos mais interessantes, é o contrato sem termo. Você também só tem data para começar, não tem data para o final. Mas esse contrato sem termo, ele não tem assim um caráter temporário como o contrato a termo certo ou a termo incerto. O contrato a termo certo, ele tem um caráter temporário porque ele já tem um final pré-definido, mesmo que você renove. O contrato a termo incerto, ele também tem um caráter temporário, porque não lhe dá nenhuma perspectiva de quando você vai poder continuar, se você continua ou não continua, e ele tem menos informações quanto ao período que você vai estar exercendo aquela função. Já o contrato sem termo é semelhante à nossa assinatura da CTPS. Você vai trabalhar em uma empresa, assina a sua carteira de trabalho, que no Brasil normalmente você tem direito a 45 dias de experiência, depois mais 45, ou 30 depois de mais 60 e assim por diante. O contrato sem termo funciona mais ou menos assim. Você vai passar aquele seu período de experiência. Terminado o período de experiência, então você está com sua carteira assinada por tempo indeterminado. Você está com seu contrato assinado por tempo indeterminado, durante todo o tempo que você atenda às expectativas da empresa e a empresa atenda também às suas expectativas. Isso chamamos de contrato sem termo. Outro tipo de contrato que temos também é o contrato por tempo parcial. O que é isso? É você que vai trabalhar só meio período ou part-time, como chamamos aqui. Você tem a modalidade full-time, que você trabalha o dia inteiro, ou seja, as 8 horas previstas na lei, e você tem a modalidade part-time, que você vai trabalhar só 3, 4, 5 horas, não vai trabalhar o horário todo de trabalho. Nesse caso, você pode fazer um contrato por tempo parcial, que é justamente isso. Ah, mas eu só vou trabalhar 4 horas, eu vou trabalhar na informalidade? Não, a empresa pode lhe fazer um contrato de tempo parcial. Ele tem as mesmas modalidades dos outros contratos, certo? Vai prever lá os mesmos direitos, mas com a diferença de que o empregador pode fazer mesmo um contrato por tempo parcial e não ser a termo certo, incerto ou sem termo. Apenas um contrato por tempo parcial, que muitas vezes é para você cobrir alguém que está de férias ou que está doente. Ou você trabalhar, ter um trabalho fixo naquela empresa, ser mesmo contratado para exercer aquela função, sem estar substituindo ninguém, porém a empresa só precisa de você em tempo parcial, por esse motivo faz um contrato parcial. Falamos então de trabalho formal e se ficou alguma dúvida, não fique na dúvida. Pergunte que eu te respondo. Por mais que você imagine, mas isso daqui é uma dúvida muito boba, mas isso eu não devo perguntar. Não, toda e qualquer dúvida você deve perguntar, porque aquilo que parece mais simples a outra pessoa pode ser justamente o que vai mudar a sua vida quando você for assinar um contrato de trabalho. Então não fique na dúvida, pergunte. Vamos falar agora então de trabalho informal. Essa palavra assim, informal, nos dá um quê assim de pouca responsabilidade, né? Qualquer coisa assim. O que no Brasil nós chamamos de autônomo, trabalho autônomo, e o trabalhador autônomo perde assim muitos direitos, não tem direito a muitas coisas que tem um trabalhador de carteira assinada, por isso que no Brasil luta-se tanto para trabalhar de carteira assinada. Aqui em Portugal, o trabalhador informal recebe um nome mais bonito, ele é trabalhador independente. É como se fosse o que chamamos no Brasil de microempreendedor. Ele tem a sua atividade de trabalho, ele paga os seus impostos, ele paga a sua previdência e ele tem os direitos que tem
um trabalhador formal. Os únicos direitos que diferem de um trabalhador formal é que o trabalhador informal não tem um patrão para lhe pagar subsídio de férias ou subsídio de Natal. Então, para ele ter o seu subsídio de férias ou subsídio de Natal, ele vai ter que trabalhar um pouco mais. Essas são as diferenças de um trabalhador formal e um trabalhador independente, um trabalhador informal. Outros direitos são garantidos pela lei, como, por exemplo, o direito à parentalidade, à licença maternidade. A mulher trabalhadora informal, ela também tem direito à licença maternidade, como está previsto na lei para as trabalhadoras com contrato. Ela tem direito ao mesmo período em casa, ela recebe da mesma forma. Assim como os trabalhadores formais, quando ficam em casa por motivo de doença, recebem, os trabalhadores informais que pagam para a Previdência também recebem. Vou repetir, então, que as diferenças é que o trabalhador formal recebe do seu patrão subsídio de férias e subsídio de Natal e o trabalhador informal não recebe porque não tem um patrão. Ele é o seu próprio patrão. Mas para você ser um trabalhador informal, ser um trabalhador independente, legalizado, porque você também pode trabalhar como um autônomo que não paga nada e isso pode lhe trazer grandes problemas porque você não tem como justificar o que recebe, mas eu vou partir do pressuposto que você vai estar fazendo as coisas como devem ser e você vai estar pagando seus impostos e pagando sua previdência. Como funciona isso? Você tem que requerer um documento nas finanças que se chama atividade, abertura de atividade. A atividade ela tem vários códigos e lá nas finanças vão lhe indicar qual é o código que melhor se encaixa àquela atividade que você vai exercer. Se você vai exercer uma atividade mista, mais de uma coisa, também pode incluir vários códigos diferentes na sua atividade. É interessante saber que para abrir uma atividade você vai precisar de um representante fiscal, assim como foi no NIF que falei no vídeo anterior. O representante fiscal na abertura da sua atividade pode ser o mesmo que lhe representou no NIF. O que precisa ter esse representante fiscal? Primeiro, ele precisa ter a documentação necessária, ou seja, ter autorização de residência, cartão de cidadão, ser português, de nacionalidade. E outra coisa que ele precisa ter é uma atividade aberta. Eu não tenho como representar você na abertura de uma atividade se eu mesmo não tenho atividade. Então, a primeira coisa que o representante fiscal precisa ter é uma atividade aberta. Você não paga nada para abrir sua atividade nas finanças e o que possivelmente você irá pagar é para aquela pessoa que vai lhe representar. Quando você vai abrir a sua atividade, se você já tiver NIS, que é o número da Previdência Social, você já leva. Se você não tiver, pode fazer atividade sem o NIS, se ainda não tiver, mas imediatamente ao abrir sua atividade, você deve ir à Segurança Social solicitar o seu NIS, porque você vai precisar dela. Você vai emitir as notas fiscais, que são chamadas aqui de recibos verdes, e esses recibos verdes vão determinar se você vai pagar IVA, quais são os impostos que você vai pagar. Se você vai pagar imposto para as finanças, mas obrigatoriamente ou indiscutivelmente você pagará a sua previdência a partir do momento que você começa a emitir recibos verdes. Para você entender, é como se fosse uma nota fiscal de uma prestação de serviço. Esses recibos verdes, eles são emitidos no portal das finanças. Em um outro vídeo aqui nós vamos estar orientando, mostrando no computador exatamente como se preenche um recibo verde, mas por agora não é necessário eu estar falando para você como preenche o recibo verde, porque você não tem atividade ainda e não está a trabalhar. O que eu quero que você entenda é que você pode conseguir um emprego a contrato ou você pode trabalhar protegido pela lei a recibos verdes. Ainda há pessoas que costumam comentar que não se consegue autorização de residência com recibo verde, que é muito mais difícil, mas isso é engano. Independente de você estar com contrato de trabalho ou você estar recibos verdes, isso não tem a ver, você consegue a sua autorização de residência da mesma forma e quando chegarmos aos documentos de autorização de residência, nacionalidade, cartão de cidadão, vamos mostrar tudo isso certinho como você deve fazer, trabalhando com contrato ou sem contrato. É interessante trabalhar com contrato? É interessante trabalhar recibos verdes? Também. Há pessoas que gostam de saber quanto é que elas vão receber no final do mês. Há pessoas que gostam de ter patrão. Outras pessoas gostam de ser livres para fazerem o seu horário, para poder buscar os seus clientes, para conquistar, gostam de desafios. Então, o ideal é trabalhar como autônomo, é trabalhar como um trabalhador independente.
Independente de você ir trabalhar com contrato ou a recibos verdes, há algumas coisas que você pode fazer por si mesmo ainda estando no Brasil, como, por exemplo, algumas áreas aqui, alguns setores procuram muito alguns tipos de profissionais. Spa, salão de beleza, busca muito cabeleireiras, massagistas, design de unhas, design de sobrancelhas e assim por diante, todas essas coisas que temos na área da beleza. Há muita procura de mulheres brasileiras para trabalhar em salões de beleza, porque as mulheres portuguesas gostam muito de como as brasileiras fazem uma unha em gel, de como as brasileiras fazem uma sobrancelha, como cortam cabelo, como cuidam dos cabelos cacheados. Então, há uma procura muito grande. E outra coisa que você também pode fazer é abrir o seu próprio negócio. É abrir, tirar a sua atividade, ou seja, fazer sua atividade quando você chega e trabalhar para você mesmo, fazer suas clientes, trabalhar para você mesmo, fazer os seus clientes. Nós conhecemos aqui vários brasileiros, tanto brasileiros como brasileiras, que trabalham nessa área da beleza e que vivem muito bem, são muito bem remunerados, porque é um setor, eu costumo dizer que aqui em Portugal tem um salão de beleza a cada esquina e temos mais salões de beleza do que supermercados. Na verdade, é um setor muito procurado. E você já pode fazer aí no Brasil cursos de manicure, design de unha, buscando um curso que se encaixe no seu orçamento. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links de alguns cursos que sou afiliada e você vai lá e vê qual que é mais interessante para você, qual que se encaixa no seu orçamento. Fazendo isso, você vai estar ganhando crescimento profissional, ganhando aprendizado, vai chegar em Portugal com certificado de conclusão de cursos muito bons e, além disso, também vai estar ajudando a mim e ao meu canal que criei para você. Então, vou deixar aí alguns links na descrição do canal para que você possa analisar isso e vai mudar muito, vai ser muito bom para você chegando aqui em Portugal já com esses conhecimentos. Para outras pessoas que têm um pouco mais de dinheiro ou que têm outras ambições e querem investir, eu também vou deixar na descrição um curso de importação de produtos do Brasil para Portugal, certo? É um curso muito interessante, você não precisa ter muito dinheiro para investir. Eu sei que aqui no canal nós temos pessoas com muito dinheiro e pessoas com menos dinheiro. E eu tento falar para vocês como é que vocês devem viver em Portugal com muito ou com pouco dinheiro, porque sabemos que a realidade é diferente de pessoa para pessoa. Mas é muito interessante, é muito lucrativo esse tipo de atividade que é a importação de produto do Brasil para Portugal, até porque português gosta muito dos produtos brasileiros. Então, você que sonha em empreender, você que sonha em ter sua empresa em Portugal, você pode começar por aí, importando produtos brasileiros para Portugal. Também vou deixar aí um curso que sou afiliada, você pode ir lá e dar uma olhada no curso, ver como é que ele funciona. Se tiver qualquer dúvida em relação a qualquer um dos cursos, pode me mandar mensagem que eu vou tirar suas dúvidas. E o que eu quero mesmo é que você venha para Portugal com a certeza de que você vai crescer, com a certeza de que o que você vai fazer vai dar certo, seja trabalhando formal ou informalmente. Você tendo a certeza que vai conseguir atender às suas expectativas, pagar as suas contas, cuidar da sua família, viver bem nas suas férias, viajar e aproveitar a Europa, que são todos os países muito próximos um do outro, e você vai gostar muito de conhecer a Europa, que a Europa é muito linda, Portugal é muito lindo. Há muito que se conhecer em Portugal, e eu quero que você venha para cá assim de coração aberto, que você venha com a ideia de novo. Você entenda que você vai estar em outro país, em outra cultura, com outros costumes, e que você vai se adaptar a isso, e muito mais que isso, você agora vai adquirir novas experiências, você agora vai aprender a viver, a ter novos costumes. E eu quero muito que essa seja uma experiência muito feliz para você e sua família, você que vem sozinho, você que vem com a namorada, com o namorado, que vem com o cônjuge, que vem com os filhos. A minha intenção ao criar o canal é que você saiba como chegar a Portugal, como viver em Portugal e como viver feliz, que é o que mais importa. Como viver em segurança, que é o que mais importa. Seja isso no trabalho formal ou informal, tudo que eu quero é que você consiga ganhar o suficiente para fazer todas as coisas que você gosta de fazer.
Antes de terminarmos, eu quero falar para você, você já pode ir aí pesquisando, pode ir vendo no CM Empregos, põe lá na barra de pesquisa do Google, cmempregos.pt. Você vai ter empregos lá, ofertas de empregos de vários setores. olx.pt também. Facebook também vai ter várias ofertas de emprego. No Facebook você pode escolher por zona, por cidade. Vou morar em Sintra, vou morar em Lisboa, vou morar no Alentejo, vou morar em Almada. Põe lá onde você pretende morar, se você já souber, e você vai ver as ofertas de emprego que tem para aquele lugar que você pretende morar. Onde há mais oferta é na construção civil, nas limpezas, na restauração, na hotelaria, nas fábricas. É onde há maior oferta de emprego. Por quê? Porque são as empresas que mais contratam, logo tem mais ofertas. E essas empresas são empresas que gostam muito de contratar brasileiros. Você vai chegar em algum lugar, vai fazer uma entrevista de emprego e a pessoa vai dizer assim, eu tenho muita mais experiência com um brasileiro, eu não gosto de brasileiro. Isso vai acontecer, mas não fique triste. A maioria das empresas em Portugal gostam de trabalhar com brasileiro. Os restaurantes, os hotéis adoram trabalhar com brasileiros, porque dizem que brasileiros, independente de fazer chuva ou sol, tá quente ou frio, estão sempre animados, recebem muito bem os clientes, estão sempre a fazer festa, sorrir e a cantar. Então, eles gostam muito. Por outro lado, as fábricas gostam muito de trabalhar com brasileiros, porque dizem que os brasileiros são fortes, as mulheres brasileiras têm atitude, têm coragem, têm disposição para o trabalho. Então, não venha com medo de você ser rejeitado. Assim como no Brasil, você muda de uma região para outra, há aquelas pessoas que te tratam de forma diferente ou não te valorizam, da mesma forma existe isso em Portugal, em qualquer lado do mundo que você for. Preconceito existe em todo lado, maus tratos com pessoas existem em todo lado, mas eu quero lhe dizer que, via de regra, no geral, português trata muito bem brasileiro. Faz muito menos piadas conosco do que nós fazemos com eles. Eles gostam muito de trabalhar com brasileiros, gostam muito da nossa animação, das nossas músicas, do nosso jeito de trabalhar sempre feliz. Então venha tranquilo, venha tranquilo. E venha pensando que você vai estar em outro país e pode ser que você chegue aqui e não consiga um emprego, por exemplo, na sua área de formação. Pode ser que não. Mas se você vier disposto a trabalhar no que você encontrar, no que você tiver disponível, eu te garanto, o crescimento ele é gradativo e você vai crescer. Há alguns anos atrás, quando cheguei em Portugal, meu primeiro emprego foi numa bomba de combustível, foi um posto de combustível. Lá eu tinha horário rotativo, uma semana eu trabalhava pela manhã, outra semana eu trabalhava manhã com tarde, outra semana tarde com noite. Trabalhei durante algum tempo nas bombas de combustível, mas nunca desanimei, eu pensei que ali não é que seja um emprego indigno. É muito bom trabalhar nas bombas de combustível. Você tem muito contato com o público. Você vai aprendendo a falar palavras portuguesas que nós não temos no Brasil. Isso lhe ajuda muito com a comunicação com as pessoas. Porém, eu queria um dia trabalhar na área que sou formada. Estou aqui há alguns anos e não trabalhei ainda na área que sou formada. Mas depois de algum tempo, há 3 anos atrás, eu já pude fazer um concurso público, eu já pude fazer novas coisas que antes eu não conseguia fazer. Pode ser que a sua ideia seja, por exemplo, ser funcionário público. Essa nunca foi a minha ideia, ser funcionária pública. Mas aquilo foi uma oportunidade que apareceu no momento e eu quis também testar isso, quis também ter essa experiência e foi muito bom porque eu fiz e passei. Pode ser que você seja alguém que quer trabalhar na atividade pública, no setor público. E durante um tempo você vai estudar e você vai conseguir. Mas pode ser que você seja alguém, por exemplo, que quer trabalhar na Microsoft. Olha eu aqui fazendo mexão. Temos aqui também empresa da Microsoft, mexão outra vez. Pode ser que você seja alguém que quer trabalhar em um grande supermercado. Quando você chegar, você já não vai entrar de cara em um grande supermercado, em uma grande indústria, mas você vai trabalhar para isso. Eu estive a falar das limpezas, estive a falar das fábricas, dos hotéis e restaurantes, da construção civil, porque são setores que há sempre vaga. Eu quero que você entenda uma coisa. Independente do que você é formado, independente do que você gosta ou sabe fazer, se você vier para Portugal querendo trabalhar, não lhe faltará emprego. Portugal é um país que, apesar da crise econômica que foi gerada no mundo inteiro por causa da pandemia, Portugal é um país que tem emprego todos os dias. Você só precisa querer trabalhar. Aqui é um país que há sempre vaga de emprego.
Ah, mas eu ouvi dizer que fulano está aí já há 6 meses sem trabalhar, 1 ano sem trabalhar. Eu não conheço fulano e não sei o porquê, mas posso garantir a você que se você quiser trabalhar, há emprego em Portugal todos os dias. E muitas vagas de emprego, e em muitos setores. As limpezas que já falei, por exemplo, as mulheres que querem trabalhar formalmente, há empresas de limpezas que fazem contrato, mas também aquelas que querem fazer seu horário, seus clientes, seu salário, também podem trabalhar como trabalhadoras independentes, e os homens também. Nas limpezas, você chega a fazer, aqui em Sintra, onde eu moro, cobra-se em média 8 euros, 7 euros e meio, 8 euros pela hora de trabalho nas limpezas. Em Lisboa, em Cascais, você chega a ser pago 12 euros a hora nas limpezas. O que é esse trabalho? É um trabalho que nós chamamos no Brasil de diarista. Aqui chamamos empregada a dia, é o mesmo que diarista no Brasil. E há aqui diaristas trabalhando em Cascais, por exemplo, ou em Lisboa, que chegam a trabalhar por 12 euros a hora. Você pode calcular aí, se você trabalhar 5 horas por dia, 6 horas por dia, durante 5 ou 6 dias da semana, você já vai ter um bom salário e vai ganhar até mais do que se tiver com contrato por uma empresa. Isso foi um exemplo que citei. Na construção civil, você também consegue ganhar muito dinheiro por hora extra, muitas vezes faz o dobro do seu salário, o dobro do salário mínimo em hora extra. Na restauração, da mesma forma, há cidades que na restauração os clientes dão muita gorjeta. Tudo isso você vai aprendendo, caso você queira essas modalidades de trabalho. Há outras pessoas que preferem estar ali sentadinho numa clínica, na recepção de uma clínica, outros são dentistas. Vem para cá um detalhe: português adora dentista brasileiro. Dentista brasileiro faz muito sucesso em Portugal. Uma dica aí para quem é dentista. Chegamos então ao final do nosso vídeo. Eu espero que tenha ficado esclarecido para você o que é o trabalho formal e o trabalho informal em Portugal, quais são os direitos e deveres em ambas as modalidades. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final do vídeo. Não esqueça de enriquecer o seu conhecimento, não esqueça de estar sempre adquirindo novos conhecimentos. Não esqueça de dar uma olhada nos links dos cursos que lhe falei, que estarão na descrição, para que você possa estar vendo se isso é uma coisa que vai atender às suas expectativas ou não. Adquira sempre novos conhecimentos. Você vem para um novo país e quanto mais você souber, melhor. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se você passou todo o vídeo e não se inscreveu, se inscreve agora. Deixa seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Vai lá no meu Instagram, me segue, me manda um oi, deixa lá também a sua pergunta. E você que já está aqui há alguns vídeos, muito obrigada também por ter chegado até o final desse vídeo. Se este vídeo foi útil para você, novo no canal, ou para você que já está há algum tempo no canal, se esse vídeo foi útil para você, certamente será para outras pessoas. Então não esqueça de compartilhar. Obrigada mais uma vez. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre escola e arrendamentos e muitas outras coisas, e eu espero você aqui no vídeo da próxima semana. Obrigada e até lá!